em Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, solicitar que vire um pouquinho mais o ventilador ali, porque ele faz a sua função e não vira a minha página aqui, obrigado. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. A igreja presente gosta sempre de ficar em pé, então vamos colocar em pé para a gente ler a palavra do Senhor. Você que está em casa também, abra em Josué capítulo 1, versículos 1 a 9 e leia conosco. Quero convidar os irmãos, a todos, você que está em casa, você que está nos assistindo e pode fazê-lo, e vocês que estão aqui presentes, também façam em voz audível junto comigo. Josué 1, 1 a 9. Deus fala a Josué e anima-o, é o título sugerido. Leamos então. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Senhor, assim como nós já colocamos diante do Senhor todo este ato, todos os atos deste culto, também queremos pedir-te que venha ao nosso socorro, iluminando-nos, abrindo a nossa mente e o conhecimento, mas muito mais que isto, colocando vida na tua palavra ao nosso coração. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos os princípios básicos e a riqueza da tua glória em todo o tempo e neste texto, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos presentes aqui para a adoração ao Senhor, queridos irmãos que estão nos assistindo nessa transmissão, neste momento eu quero chamá-lo a atenção justamente para o que nós temos enfrentado no dia a dia, mais intensamente nos últimos dias. Como foi dito, em 1859, Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil. Um jovem cheio de vontade de anunciar aquilo que ele conheceu, aquilo que foi colocado ao seu coração. E viveu com poucos anos no Brasil, porque com apenas 34 anos, acometido então da febre amarela, foi recolhido pelo Senhor. Mas o Senhor o usou para que o Brasil fosse também evangelizado, assim como nós hoje somos frutos denominacionais dele, ou denominacional, no caso, Igreja Presbiteriana. E nós sabemos que toda a aflição, ela tem um princípio não só
de normalidade por causa do pecado, mas Satanás também usa tudo isso para diminuir, para frear, para atrapalhar a evangelização. E não é diferente hoje. Hoje nós vivemos aí um momento de crise, até então podemos anunciar até mundial, mas nós vivemos junto com esta crise uma crise espiritual. O que acontece hoje no Brasil, e isto é de conhecimento de todos nós que estamos na presença de Deus, é muito mais do que uma guerra num contexto de poderes aqui relacionados a homens. Esses homens aqui são simplesmente agentes do que está por trás disso, que é, sim, com certeza, uma forte e grande batalha espiritual. Talvez você que esteja em casa neste momento está se lembrando que gostaria muito. Tem pessoas que choraram por não estar presentes aqui quando o templo então foi reaberto para os cultos presenciais dentro das limitações dos decretos. Talvez impedido aí pela idade ou impedido por uma outra força como algum problema de saúde. E chorou, desejando, e você está agora com muito desejo de estar aqui conosco. Eu sei disso. Com certeza, amados irmãos, o que nós temos vivenciado hoje no Brasil é que anteriormente você tinha a igreja pregando o evangelho, sim, mas você tinha um sistema governamental com autoridades que estavam justamente agindo segundo os padrões das trevas. É comum você ver a luta e estava sendo galopantemente conduzido para aprovações, para a desvalorização, para o desmontar dos princípios cristãos no Brasil. A luta para a aprovação do aborto, e é tão gritante, é tão diabólico isto, porque defendem a vida de um marginal, que deve também ser defendida, claro, defende com unhas e dentes a vida de um animal, que também deve ser defendida, mas aprovam e difundem o aborto. São coisas incoerentes. E isso estava sendo, de forma institucional no Brasil, difundido com normalidade. Agora entra um outro sistema que tem uma visão com princípios, que querem defender aí os princípios cristãos, e aí a guerra intensifica. E nós vivemos esta guerra, aproveitando então esse sistema, ou esta crise que vivemos no contexto da saúde. A igreja ela é prejudicada, intensificada a perseguição para com a igreja, e nós sabemos disso. Ashbel Green Simonton morreu com 34 anos, também acometido de uma enfermidade. Mas não é só hoje, e não foi só no tempo em 1800 e qualquer coisa, 59 em diante, que as coisas vieram e crises vieram e a igreja foi perseguida. Mas em todo o tempo há grandes dificuldades a serem enfrentadas. E os homens de Deus, chamados por Deus, sempre tiveram grandes desafios pela frente. E o grande desafio que nós temos é neste mundo presente, conturbado, morto, que jaz no maligno, não sou eu, é a palavra de Deus que diz, e se a palavra de Deus diz, eu creio, o mundo jaz no maligno, e por causa disso tudo, e agora a missão sublime que a igreja tem, isso traz uma grande responsabilidade na nossa vida. Eu queria então, na parte da manhã e na parte da noite, então, se você que está em casa deu o nome, então você estará também participando à noite, dentro da mesma temática. Mas se você não deu, o seu nome vai nos assistir aí. E você que deu o nome que virá também nos assistirá. Porque hoje nós trataremos sobre o encorajamento da igreja. O tema de hoje é coragem. Deus está no controle. Imagine aqui Moisés. Moisés foi um homem que nasceu num sistema de perseguição. A ordem de Faraó era que todos os meninos detectados no nascimento, as parteiras deveriam matar e deixar apenas as meninas.
O princípio básico de Faraó, o seu coração pensava em não deixar Israel crescer, para se fortalecer, e fortalecendo se virar contra o próprio Egito, porque esse povo era escravo, servia ali no Egito. Mas Deus, soberanamente, toca o coração daquelas parteiras que temem o nome dele, e uma das ações de Deus é fazer nascer e deixar viver Moisés. Moisés, então, é criado pela mãe até certa idade, depois é levado e colocado à beira do rio. Ali, então, a princesa vai tomar seu banho, encontra aquela criança e cria aquela criança por 40 anos como filho adotivo ali no Egito. Depois de 40 anos, ele é, então, diante de um ato libertador, fora de tempo de Moisés, porque ele matou um egípcio, porque estava agredindo a um judeu, a um hebreu. Aí, então, ele foge e fica mais 40 anos no deserto. 40 anos de Egito, 40 anos de deserto, como preparação de Deus, assim bem como o nascimento dele, a criação dele também foi ordenação de Deus e direção de Deus para a vida e para a história. E este homem agora é chamado para tirar o povo de Israel, e ele recebe de Deus grande bênção de manifestar a glória e o poder de Deus. Moisés é aquele homem que enfrentou cara a cara a maior autoridade do Egito. Moisés é aquele que foi instrumento de Deus para manifestar ao povo egípcio o poder de Deus. E o poder de Deus veio destronando todos os ídolos do Egito. E Moisés agora caminha com o povo para o deserto. E no deserto muitas coisas acontecem e Deus o usa para que levantasse o seu bastão e o mar vermelho se abrisse. E de repente falta água, o Senhor manda e ele faz então, obedecendo ao Senhor, faz sair água da rocha, ou seja, como instrumento, como mediador para dizer, Deus está fazendo isso. O povo reclama de comida e ele clama a Deus e Deus manda comida. E quando Moisés, sempre perseguido, até mesmo, não só pelo exército inimigo, que foi afogado no mesmo lugar que o povo passou em pé enxuto, pelo próprio povo, muitos se levantaram contra Moisés, se rebelaram contra Moisés, e Deus ministrando ali sempre o seu juízo, e fazendo com que este homem fosse o líder para levar e para conduzir este povo à terra prometida a Abraão. Moisés era um homem simples como nós, mas ele tinha algo especial dado por Deus. Veja bem o capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 10, falando da morte dele, vai dizer assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Agora você tem o início de Josué, o texto lido, está dizendo que Josué morreu, olha só, sucedeu depois da morte de Moisés, capítulo 1 de Josué, versículo 1, servo do Senhor, Moisés agora morre. Imagine a frustração deste povo. Imagine agora como está o coração daqueles, porque só estavam ali 2 dos que saíram do Egito, porque os outros haviam morrido na caminhada, mas a geração, os filhos estavam ali. Eles aprenderam, de certa forma, a depender de Deus sob a liderança daquele grande homem. E agora aquele grande homem morre. E aqui eu quero então destacar algumas lições, e a primeira lição é: o projeto é de Deus, o homem é apenas um instrumento neste propósito. O projeto é de Deus, o homem é apenas um instrumento neste propósito. Moisés morre, e é interessante porque olha só como Deus é maravilhoso. Vai dizer que Moisés, servo do Senhor, que este sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, ou seja, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. E aí ele vai dizer aqui, dispõe-te agora, passa o Jordão, porque darei essa terra, conduz, leva este povo.
Imagina então, como disse antes, a frustração do povo de Israel, porque o seu líder maior havia morrido. O seu líder maior não havia atravessado o Jordão, não havia cumprido a sua missão humanamente falando. Mas para Deus, sim, havia cumprido a sua missão. E Deus faz isso para dizer assim: embora Moisés seja um homem com quem eu trato face a face, este Moisés também é pecador, ele pecou, e isso o impede de entrar no reino dos céus, ou na terra de Canaã, perdão. O pecado de Moisés o faz tão igual a todos os outros pecados. E agora vai dizer que Deus levanta não alguém do mesmo nível de Moisés, mas o servo, o servidor de Moisés, o ministro de Moisés. É porque, irmãos, não importa se é Moisés ou se é Josué, não importa se é um ou se é outro, porque a obra é do Senhor. A grandeza não está em Moisés, a grandeza não está em Josué, a grandeza está no Senhor Todo-Poderoso. A obra é dele, ele tem um propósito. O homem é simplesmente um instrumento usado para fazer cumprir a ordem de Deus. Foi por isso que Deus, então, não permitiu que Moisés entrasse. Você em casa já pensou nisso? Se o homem gosta tanto de idolatrar, já imaginou se Moisés tivesse entrado na terra prometida? Sabendo que os judeus idolatravam Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Se Moisés tivesse sido aparentemente perfeito até o final, talvez muitos teriam se levantado, feito estátuas de Moisés e adorado Moisés. E Deus está dizendo: não, Moisés é só um homem pecador. Embora eu tenha tratado com ele, não tratei com outros, tratei só com ele, face a face, tenha conversado com ele, tenha intimidade com ele, resplandecido no seu rosto a sua luz, a ponto das pessoas não poderem aguentar olhar para Moisés. Mas Moisés é só um homem, a obra é minha. Deus está dizendo o seguinte: eu tenho um propósito, a glória é minha, a obra é minha. Então, nós precisamos entender aqui que a exaltação humana não tem lugar no reino de Deus. Não importa se é famoso ou não, não importa se tem grau superior ou não, não importa, Deus usa quem Ele quer como instrumento dEle para fazer realizar a sua obra. E Ele fala: dispõe-te. Meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso é muito rico, isso é muito belo, porque joga por terra qualquer denominação, embora possa ter 161 anos de história, embora seja uma igreja séria, uma igreja que visa estudar a palavra de Deus, mas não há poder, não há glória na denominação, não há poder, não há glória no homem, na mulher, não há poder, não há glória na igreja. O poder, a glória é do Senhor. Ashbel Green Simonton veio e viveu apenas há 34 anos, ele passou pouco tempo aqui no Brasil, mas depois que ele morreu, com toda a sua eficiência dada por Deus, Deus levantou outros, e outros, e outros, e outros, e você hoje é levantado também como um agente proclamador do Evangelho, porque o propósito de Deus não pode parar, porque é propósito de Deus, é porque é projeto de Deus, e ninguém pode parar o projeto de Deus. A segunda lição que aprendemos aqui, então a primeira, só para relembrar, o projeto é de Deus, o homem é apenas um instrumento neste propósito. Todos são pecadores e todos merecem a perdição. A segunda lição, o Senhor assiste o comissionado, fazendo-o irresistível diante das barreiras. Versículo 5 do capítulo 1 de Josué. Ninguém te poderá resistir. Eu quero parar aqui, abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você ontem teve o privilégio de assistir a IPB Live dentro de um festival de músicas
Eu creio que você está me ouvindo, alguns possivelmente ouviram, aqui também eu creio, e boas letras. Mas eu destaco aqui as letras que eu sempre tenho feito menção com Damares, por serem carregadas das Sagradas Escrituras, do Grupo Elos, que foi o último a apresentar, aqui de Ecoporanga, 2 meninas do Senhor. Às vezes a gente vê tanto hino que exalta tanto homem, eu piso na cabeça, eu passo, eu sou superior, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. Tem uma música aí que ficou famosa aí, né? Que a pessoa canta, você que não me ajudou, agora eu estou aqui em cima, você está lá embaixo, eu estou no palco, você está na plateia, olha para mim. Coisas assim, desculpem, é real, tão diabólicas. Porque a grande questão aqui preste atenção, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aí você vai também no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi a seus pais. Agora olha só o versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. A grande questão aqui não é a habilidade de Josué, não é se ele estudou em Harvard, não é se ele fez uma faculdade extraordinária, não é se ele recebeu um grande conhecimento, grande habilidade. A grande questão aqui de não ser resistido não está em Josué, mas está naquele que assistiria a Josué, o mesmo que assistiu a Moisés. Quando Deus coloca alguém e determina a sua vida, ninguém pode tirar. Ninguém pode até tocar, mas não pode tirar. Porque o Senhor assiste. Então a grande questão aqui Josué recebe uma missão extraordinária, e não é só porque o seu líder era um homem íntimo de Deus, mas por causa do Deus cuja intimidade Moisés demonstrava. O Deus Todo-Poderoso, é este Deus que assiste, é este Deus que conduz. Quantas pessoas pensaram que a pandemia seria uma parada na igreja? Talvez tenha sido. Talvez muitos não quererão mais retornar aos cultos. Não é o seu caso, com certeza, porque você está aí, com certeza, se pudesse, estaria aqui. Mas muitos aproveitarão isso e sairão. Pessoas que disseram o seguinte: não, nós vamos acabar com o nosso casamento, porque não dá para viver os dois juntos esse tempo todo. Parece brincadeira. Esse sorriso meu é sarcasmo mesmo. Muitos estão aproveitando disso e sendo esfriados ou manifestado o estado do seu coração, que já era gelado, já era frio. Mas eu queria dizer o seguinte: nunca tornou-se tão propagado no Brasil o Evangelho como tornou-se nessa pandemia. Se você abrir o Facebook agora, você verá lá muitos ao vivo transmitindo a palavra de Deus durante a semana, no YouTube, no Instagram e em todas as redes sociais, em toda a transmissão, estão pregando o Evangelho, querendo ou não. Você, para entrar numa rede social, você tem que fechar os olhos, porque ali está sendo pregado o Evangelho do Senhor. A igreja não para, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, e quem dirige a igreja é o Senhor. Por isso, então, ele diz: não tenha medo, vá, eu farei de você alguém irresistível. Deus é o Todo-Poderoso, ele fecha a porta, ele abre portas. Não interessa, ele está no controle. Igreja, não tenha medo. Estamos sim sendo atacados já há bem tempo. Houve lá alguém que chegou a dizer o seguinte, que os crentes são a desgraça do Brasil. E ele chegou a dizer o seguinte: se for necessário, até pego em armas. Ele chegou a dizer isso.
Mas não tem nada a ver com a gente, não. E se ele vier aqui e nos matar, que não é o caso, mas se viesse aqui e nos matasse, a igreja não pararia, porque o Senhor estará conduzindo a igreja, e a igreja não é uma pessoa, a igreja é o povo de Deus unido no propósito. Deus é aquele que detém toda a autoridade. Deus é aquele que fez agora, nesta manhã, você acordar, que fez você vir ao templo ou a ir à sua casa. É aquele que te deu o café da manhã, é aquele que vai te dar o almoço. É este que está conduzindo a sua vida. É aquele que abriu o nosso coração para entender o propósito de Deus. Então, dentro da promessa de Deus, a igreja não precisa temer, ela pode sim proclamar o evangelho. Porque o Senhor fará sempre o povo de Deus vitorioso. Em primeiro lugar, o projeto é de Deus, o homem é só um instrumento. Em segundo lugar, o Senhor assiste o comissionado, ou o missionário, ou o seu obreiro, fazendo-o irresistível diante das barreiras. Veja bem, Deus o faz irresistível. Você não é irresistível. É Deus que é irresistível, lembre-se disso. Em terceiro lugar, o Senhor requer um relacionamento íntimo e pessoal com Ele na obediência aos mandamentos. Olha só o versículo 7. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui há uma exigência, e essa exigência não é meritória. Não é assim, eu guardei a lei, então eu mereço ser bem-sucedido. Não. É um propósito, é um estabelecimento. Vamos aqui, então. É como se eu tivesse alguém chegando para mim e dizendo, eu preciso ir para Alto Caparaó, terra boa, abençoada, deve estar lá talvez agora com uns 8 graus, por aí. Não sei, não olhei, né? Mas assim, falando assim por falar, se bem que deu uma aquecida ontem, né? Ontem à noite estava bem calor, mas, e aí eu falo para você, olha, você pode ir direto pela 262, depois, bem lá na frente, você sai da 262, pega para Manhumirim, Alto Jequitibá e sai em Alto Caparaó, tudo asfaltado. Ou eu posso falar para você o seguinte, não entre em Pequiá pela esquerda, porque dali de Pequiá até Alto Caparaó deve dar menos de 30 quilômetros. Vai economizar muito de trecho, só que não tem asfalto e são estradas íngremes. E está chovendo. Se você então sai e quer chegar com o seu carro numa qualidade de limpeza melhor e não ter problemas com a estrada de chão, com o barro, então você precisa seguir o asfalto. Se você escolher passar por dentro, você então está escolhendo sujar o seu carro de barro e ainda correr o risco de não chegar a Alto Caparaó, estando chovendo. Muito. Assim também é aquilo que Deus está falando para Josué. Não é assim, se você passar para aqui, você merece isso, mas se você ir pelo asfalto da minha lei, se você me obedecer, não desviar lá em Pequiá, pela esquerda, se você não desviar nem pela direita, nem pela esquerda, se você guardar, é uma questão pessoal, é algo do coração. Isso está também na segunda parte do versículo 8, dizendo assim, medita nessa lei de dia e de noite, guarda no seu coração. É uma questão de intimidade, de relacionamento com Deus. A grande questão é se eu tenho bom relacionamento com Deus, eu tenho sim grandes promessas. E não é, como eu disse, algo que eu vou merecer por obedecer, mas é promessa de Deus para aquele que obedece. A grande questão aqui há uma lei que nos dirige no caminho certo, e nós precisamos entender isto, e isto foi estabelecido para Josué. Quer ser bem-sucedido? Guarde a palavra de Deus. Guarde os mandamentos do Senhor, com intimidade com Ele. E agora eu paro aqui um pouquinho para chamar a atenção para você que lidera em alguma área da igreja.
Principalmente nós, líderes, precisamos sim ter uma intimidade profunda com Deus, de conhecimento da lei e de exercício em obediência da lei de Deus. Deus promete, serás irresistível, mas se você sair do caminho, você perde a promessa. Se você se desviar, você perde a promessa, porque a promessa é para aquele que faz isso, seguir aqui comigo. Por isso, então, serás irresistível. Intimidade com Deus. Eu queria chamar a sua atenção para isso e a minha também. E a sua que está em casa também. Prestemos atenção nisto aqui que vamos falar agora. Eu me arriscaria aqui a perguntar, quem aqui ainda não precisa me responder? E nem você que está em casa, mas responda para você mesmo, responda para o seu próprio coração. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Qual é a sua intimidade com Deus? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus e Deus não vai abrir a sua mente agora aqui e fazer que venham conhecimentos, né, como aqueles raios solares brilhando, entrando na sua mente, para que você conheça. Ele revelou o seu poder e a sua graça pelas Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus anteriormente falou aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos falou através do Filho. Aqui está a revelação de Deus. Aquilo que Ele quis se dar a conhecer, Ele deu aqui, nas Sagradas Escrituras. Eu quero ouvir Deus, então abra a Bíblia, leia a Bíblia, fale com Ele para que Ele lhe faça entender. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. E Deus tem sido sempre, não vou dizer nem 10%, nem o dízimo do nosso tempo. Às vezes Deus tem sido menos do que o dízimo do nosso tempo. Primeiro nós levantamos, fazemos uma oração, às vezes muito resumida. Eu já contei para alguns irmãos, mas eu não contei para você que está me assistindo aqui agora, né? Então vou contar para outros que não conhecem. Uma pessoa que queria trabalhar fora, e aí começou a orar ao Senhor, Senhor, me dá um trabalho, me dá. E o Senhor deu um emprego para ela começou a trabalhar, e ela chegou o primeiro dia em casa feliz da vida, e orou ao Senhor, e ajoelhou e disse, Senhor, muito obrigado, Tu és maravilhoso. É bom trabalhar fora, é bom me sentir útil, é bom fazer as coisas, é bom ajudar os outros. E a oração dela foi se estendendo, foi se estendendo. No outro dia, orou de novo, agradecendo. E à medida que ela foi ficando cansada do trabalho fora, ela foi diminuindo a oração, o tempo da oração, até que um dia ela chegou tão cansada e parou, ajoelhou e disse, Senhor, a mesma de ontem. Porque ela já não aguentava mais a orar ao Senhor. O Senhor ficou como o resto. Nem sempre a gente faz isso na prática, mas no coração deve sempre Deus estar em primeiro lugar. A primeira pessoa que nós devemos conversar no dia deve ser o Senhor. E ouvi-lo, deveria ser assim. Como símbolo, abrir a sua Bíblia e ler o versículo da palavra de Deus. Conversar mais com Deus do que com as pessoas. Você pode fazer isso. Nós precisamos ter intimidade com Deus para conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nos mantemos na presença do Senhor. O projeto é de Deus. Coragem. Ele está no controle. O homem é apenas um instrumento. Não tenha medo, o Senhor assiste. Se Ele chama, Ele assiste. Ele te faz irresistível. A igreja é irresistível por causa de Deus. Mas para que a igreja experimente isso, ela tem que ter um envolvimento de intimidade com Deus, em obediência. E essa obediência não é obediência imposta, é uma obediência querida, requerida, buscada, ansiada
e deleitada. E para encerrar, em quarto lugar, o Senhor estabelece o padrão de vida exigido que o mesmo seja ensinado ao povo que está recebendo a promessa. Olha só o versículo 8. Não cesses de falar deste livro. Vocês perceberam que a igreja passou por um período de escassez de palavra de Deus? As pessoas não gostavam. Eu lembro-me de uma senhora a quem eu amava muito, amava porque ela já morreu. Ela dizia o seguinte: para mim, podia o culto ser só cantado, esse negócio de pregação não dá certo, não. E aí, quando chegava em alguns momentos, ela falava assim: quando chegar, podia cantar mais, depois sapecar lá um pouquinho da palavra lá e para encerrar o culto. Nós passamos por uma escassez, por uma aridez da palavra, que nós não amávamos mais a palavra de Deus. Isso me reporta ao testemunho dos concombas, ali na África, quando o missionário Ronaldo Lidório, contando nas suas pregações, ele diz que depois de ter pregado mais de 2 horas, ele parou e o pessoal já parou? Já parou? Sede da palavra de Deus. Sede da palavra de Deus. Não cesses de falar. O povo governado precisa ser governado pela palavra de Deus. Uma nação onde se coloca a palavra de Deus como princípio para regê-la é uma nação bem-sucedida. E o papel da igreja é gritar nesta nação que o Brasil é sim do Senhor Jesus, querendo as autoridades ou não. Levantando-se contra ou não, o Senhor governa sobre o Brasil. Ele tirará autoridades, Ele manterá autoridades, Ele colocará autoridades que Ele quiser, porque Ele é Senhor, e Ele está assim fazendo algo extraordinário no Brasil. Só você olhar para a nossa denominação, que está com uma nova visão missionária. Deus tem levantado jovens, adolescentes que querem a Bíblia, que querem a palavra de Deus, que querem oração. Claro, também querem louvar e adorar, porque faz parte da nossa vida, e é Deus que nos conclama isso, mas eles querem aprender sobre Deus, eles querem ouvir o Senhor. Se olham aqui para o nosso templo, eu fico feliz, e eu sou um pastor realizado, porque aqui onde nós servimos ao Senhor, até mesmo na reunião de oração, nós temos, ainda que seja um grupo bem menor, e nós não estamos fazendo hoje presencial, mas você tem crianças, adolescentes, adultos. Em alguns lugares, igrejas se tornou lugar de pessoas anciãs. Porque não querem a palavra de Deus. E esta palavra é aquela palavra que diz assim: haja luz, e houve luz. É aquela palavra que ordenou o vento, e o vento veio e abriu o mar vermelho. É aquela palavra que olhou para a rocha e falou assim: flua água de ti, e a rocha se abriu e saiu água. É o mesmo Deus com a mesma palavra que ordenou que o vento levasse aves para a alimentação do povo de Israel, que fez descer o maná, que chamou, preparou, que elegeu, preparou e chamou Moisés, preparou Josué e o chamou, que chamou você e a mim para a obra dele, é o mesmo que tem o poder. Não cesses de falar deste livro, desta palavra poderosa. Irmãos, não tenha medo, a obra é do Senhor, Ele está no controle. Em nome de Jesus eu conclamo a isto. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. É claro que você vai ser possivelmente meio que julgado por canto. Mas pregue o Evangelho. Você não ficará sozinho. Vamos falar sobre isso à noite. Você não ficará sozinho, com certeza.
Sendo a obra do Todo-Poderoso e o homem seu instrumento, então nós aprendemos, em primeiro lugar, que não há lugar na igreja e na obra de Deus para pessoas que pensam que elas são importantes. O Senhor pode parar uma pessoa ali e dar continuidade com outra. E aí eu falo uma coisa para você. Deus tem feito grande obra no Brasil. Você quer fazer parte de que lado? Agora, não pense que a obra vai parar por causa de você, por causa de mim. Eu não quero pregar o evangelho, eu não quero assumir uma postura, eu vou viver mais neutro. Não pense que a obra vai parar por causa de você, nem por causa de mim. Se você e eu não quisermos fazer, Ele chama outro. Ele coloca outro no propósito. Porque a obra é dele. Não há lugar para... Eu não sou importante. Deus é importante, a obra é importante. E eu tenho que dizer, Senhor, graças te damos, porque fomos chamados para esta grande obra. Não há razão para temer. É Deus quem conduz a igreja. É Deus quem conduz a história. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que trouxe esse vírus através daquilo que aconteceu. Eu não sei como veio, não sei se tem influência humana, se não tem, mas Ele está no controle para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele para quando quer e faz andar quando quer. Não tenha medo. Você não precisa ser uma pessoa grosseira, uma pessoa agressiva, mas tem que ser fiel ao Evangelho, à lei de Deus. E em terceiro lugar, o bom relacionamento com Deus é o quesito básico para você ser bem-sucedido e aprovado pelo próprio Deus. Tenha intimidade com Deus. Gaste-se na presença do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Coragem. Coragem. A missão é extraordinária, é espetacular. A missão é de Deus. A obra é de Deus. E Deus nos elegeu, nos chamou e nos ordena a fazer como instrumentos esta obra acontecer. Então, igreja, em meio às maiores dificuldades, seja ela uma perseguição externa e interna, seja as razões das limitações, das crises que passamos, coragem, o Senhor está no controle sempre. Deus nos abençoe. Deus nos desperte. Deus nos recrie, se necessário for, para a glória dEle. Coloquemo-nos em pé. A nossa gratidão ao nosso Deus, por nos permitir reunirmos aqui para adorá-lo. A nossa gratidão a Deus por você, por Deus ter tocado no seu coração para reunir a sua família, para estar adorando o Senhor conosco através dessa transmissão. Hoje, às 19 horas, estaremos aqui, conduzindo ainda e prestando ao Senhor culto de adoração ao nosso Deus. Se você quer se fazer presente, ligue para o diácono Rafael, procure saber dele as exigências decretivas e então dê o seu nome para estar conosco. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós queremos nos deleitar na Tua presença, nos alegrar no Senhor. Pai amado, nada nem ninguém poderá nos separar do Teu amor, nada nem ninguém poderá parar a Tua igreja, nada nem ninguém poderá, Pai, bater no peito para pensar ou dizer que é alguma coisa, porque a obra é do Senhor e Tu és o Deus Todo-Poderoso. Por isso a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A Ti, Senhor, todo joelho quedado, toda boca no pó, todo pulmão se esforçando para expressar a grandeza da Tua majestade. A Ti toda glória, porque Tu és o único, Tu és aquele que causaste todas as coisas e não foste causado, porque Tu és, sempre és e sempre serás. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós humanos criamos ídolos e os chamamos de deuses, mas não passam de barro, não passam de madeira, não passam de louça,
não passam de uma fantasia ideológica, porque só Tu és Deus. Bendito sejas, porque Tu nos encorajas nesta manhã. Não importa, ó Deus, o que está acontecendo, não importa quantos têm se levantado, e não importa, Senhor, se formos abatidos e impossibilitados, porque o Senhor levantará outros. Josué estará à disposição do Senhor, porque Tu, ó Deus, és o Senhor da obra. Não temos medo, porque ninguém poderá fazer mal a nós, se o Senhor não estiver com propósito. Queremos sim, Senhor, ter intimidade contigo. E queremos que todos ouçam e sejam encorajados no poder do Senhor. Essa é a nossa oração. Pedimos que abençoes, ó Deus, a todos os pais que nos assistem, todos os pais, membros desta igreja, que entendamos, ó Deus, o propósito da paternidade e da responsabilidade que temos no Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo cuidado e o direcionamento do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce e maravilhosa de Cristo